Saudações coloradas, hoje estamos aqui com o nosso grande Valdomiro. E aí, Valdomiro, como tu está? Tô bem, graças a Deus. Em primeiro lugar, um abraço para ti, Lucas, e ao teu avô, né? O João Garcia, um amigão da gente, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, né? Desde quando eu jogava aí no Inter, então a gente é um amigo da gente que a gente conserva até hoje. Muito bom. Valdomiro, você foi um exemplo de persistência no seu início no Inter, foi bem complicado, né? E tu sai do clube consagrado. Então podemos dizer que você é um exemplo para esses jogadores que estão sendo bem criticados hoje em dia? Bom, em primeiro lugar, tu sabe que jogar no Inter é um orgulho muito grande para qualquer jogador de futebol, não só do Brasil, mas do mundo. E tem que ter esse orgulho de vestir essa camisa aí, né, e dizer que eu estou vestindo uma das maiores camisas do futebol mundial, não só do Brasil, mas do mundo, né? Então, tem jogadores que eu penso comigo que estão aí no Inter que não sabem a grandeza que esse clube tem. Não sabe, infelizmente, né, não sabe. Aí ele chega e fala: "Ah, eu estou jogando no Internacional", mas ele não sabe a grandeza que esse clube tem, a torcida que esse clube tem, né? Então você vê, olha o estádio que nós estamos, que nós temos aí, muito pouco da Europa tem estádio como esse. Eu praticamente que joguei em diversos países da Europa, graças a Deus, né, o Inter, né, que me levou, né, disputar uma Copa do Mundo, ser titular da seleção brasileira, junto com o Paulo César Carpegiani. São os únicos dois jogadores que saíram do Inter para disputar uma Copa e titular da seleção. Então você imagina, pô, eu joguei no Inter 13 anos. São 13 anos, né? Vê, são 803 partidas, são 103 gols no Beira-Rio, são quase 80 gols em Campeonato Brasileiro. Eu sou o único jogador que ganhou o octacampeonato, tricampeão brasileiro. São 18 títulos. Então, não é qualquer um jogador, né, que chega no Inter e faz uma campanha dessa hoje. Às vezes eu penso que o futebol brasileiro, ô Lucas, nós temos invertido, né? Porque na minha época, quem ia para a Europa era aqueles jogadores que tinham 33, 34 anos, 35. E hoje não. Hoje o europeu não quer mais esse jogador lá, aí manda para cá. Então eu acho que o Internacional, todo mundo sabe, o Internacional sempre foi um clube onde revelou grandes jogadores. Você vê na história do Inter, né? Você vê os melhores times que o Internacional teve, né? E a maioria dos jogadores era da categoria de base, era dali do clube, né? Então eu penso que eu tenho orgulho. Eu sempre falo que eu tenho um orgulho muito grande, né, desse clube, dessa torcida. E hoje, Lucas, hoje a gente já faz muito tempo que eu estou fazendo um trabalho aqui em Santa Catarina, né? Todo mundo sabe, não em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro. Porque quando eu comecei a fazer esse trabalho, Lucas, aqui em Santa Catarina, nós tínhamos 13 mil sócios. Hoje, nós perdemos 1.000 sócios. Hoje, nós temos 27 mil sócios pagantes aqui em Santa Catarina. Eu não tenho parado com essa pandemia, eu não tenho parado. Eu tenho sempre visitado alguns consulados, alguns torcedores me convidam para ir. Então, para mim, é uma alegria muito grande de poder contribuir com aquilo que esse clube fez para mim. A gente fica muito grato, né, de ter um ídolo como o senhor que fez tanto pelo Inter e segue fazendo, né, arrecadando sócios pelo Brasil aí. E Valdomiro, tu acabou comentando sobre a tua passagem na Copa do Mundo de 74, né? E foi quando tu ganhou o teu apelido A Flecha Colorada. Era a flecha colorada, né? Do Internacional. É, como é que é outros nomes, né? Que alguns jornalistas
colocaram aí do Rio Grande do Sul, né? Porque eu sempre falo que eu tenho esse orgulho de falar, né? Olha, eu cheguei aí, o começo foi difícil, né? O teu avô sabe disso aí, e foi difícil para mim. Eu me preparei, cheguei aí com 20 anos no Internacional, e hoje o pessoal, né, eu sempre falo, hoje o pessoal, 20 anos é um guri, não sei. E na nossa época não era guri. Na nossa época tinha que jogar, né? Tinha que ser já enfrentar defesa como o Santos de Pelé, Clodoaldo, Edu, o Corinthians de Rivelino, né? O Fluminense, o Cruzeiro de Tostão, Dirceu Lopes, Zé Carlos, Wilson Piazza, né? Então, os grandes jogadores, Vasco de Roberto Dinamite, o Botafogo de Jairzinho, Paulo César Caju, o próprio Grêmio, né? Que tinha um grande time. Então, eu sempre pensava comigo, para mim, até hoje eu falo, né? Que o maior clássico do futebol mundial é o Grenal. E a gente tem que estar preparado para disputar um Grenal. E eu sempre aprendi no dirigente e com a imprensa do Rio Grande do Sul que atacante que não faz gol em Grenal não adianta. O que é que adianta eu jogar e não fazer gol? Eu, na minha carreira, em Grenal, eu fiz 12 gols. Você olhar os títulos do Internacional de 69 a 1978, todos os jogos, todos Grenal, ou eu fiz gol, ou se não deu passe para fazer o gol. Né? Nós somos tricampeão brasileiro, ganhamos Copa na Espanha, na Inglaterra, jogamos Copa também. O Internacional era um time conhecido na Europa. O Internacional era o único time, nos anos 70, que ia excursionar, né? Na Europa. Nós ficávamos 50 dias fora, jogando na Itália, na Inglaterra, na Espanha. Então, eu tinha esse orgulho. Por isso que eu falo que o Inter é a minha casa. Né? Eu sempre falo, os jogadores que chegam aí, tinha que ter, Lucas, uma pessoa, certo? Vou contratar aquele jogador. Tinha que ter uma pessoa, não precisava ser eu, mas uma pessoa que teve história no Inter como jogador, chegar para ele e falar, apresentar ele para a torcida e falar, esse clube é assim, 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 né? Hoje nós temos jogador que vai tirar, faz um gol, tira a camisa. Não pode, né? A gente não está falando mal do jogador, mas não pode falar isso aí, não pode fazer isso aí. Por causa do quê? Porque está prejudicando ele e está prejudicando o time. Então, alguém tem que chegar e falar, e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quantas vezes, na verdade, né? Eu praticamente, hoje o pessoal, o capitão, como é que é? O cara que é líder de vestiário. Para! Isso aí não existe, Lucas. Bota na cabeça de vocês, torcedor do Inter ou de qualquer time, não existe, né? O cara é líder. Que nada, o Figueroa era o capitão do time, depois veio o Falcão. Primeiro jogo do Falcão, em Bento Gonçalves, o Falcão mandou o Figueroa para aquele lugar. E aí? Tem liberdade. Fez jogada errada? Tem liberdade para falar. Agora, esse negócio de falar que o capitão vai ganhar, porque o cara vai vir lá do não sei da onde, vai chegar aqui, vai ganhar isso. Não tem. Ninguém ganha jogo sozinho. Todos no clube, treinador, preparador físico, os jogadores, aqueles que ficam no banco, todos eles são importantes. E o Grenal, para mim, é um jogo sagrado. É um jogo sagrado, onde eu acho que eu perdi, desses 13 anos, eu perdi o quê? Eu acho que 3 Grenal. É o que está faltando para esses jogadores. Sabe, quando a gente perdia,
esses jogos assim, Grenal, no outro dia ninguém saía de casa, né? Tinha vergonha de sair de casa. Agora, hoje, o futebol está virando, sei lá, o povo, aquele pessoal da classe pobre, né, não pode mais ir a campo, porque está se tornando muito caro. E na época tinha a Coreia, o ingresso era barato. Você vê, vou tirar um exemplo meu, né? Estou dando um exemplo. Eu era titular do Inter 13 anos, um dos maiores goleadores do Inter, o jogador que mais partidas jogou. Fui diversas vezes convocado para a seleção brasileira, titular da seleção na Copa do Mundo, que era difícil. Você sabe que nós aí do Sul, era difícil ser convocado para a seleção, né? Você vê, eu, Paulo César, Carpegiani e Figueroa, ganhava 20 mil reais por mês. Agora, hoje tem jogador que ganha 25 mil por dia. Eu não posso acreditar. Não posso acreditar. Eu sempre falo, jogador tem que ganhar bem? Tem. Mas hoje os clubes não aguentam. Não vão aguentar. Olha o Vasco, olha o Cruzeiro, olha o Botafogo. E mais time vão se dar mal. Vão se dar mal por quê? Porque é muito dinheiro. O jogador ganhar 700, 800 mil por mês, ele vai ganhar jogo sozinho? Meu Pelé ganhava. O Pelé chegava e falava, olha, eu dependo de vocês. Né? Que o homem foi, né? Foi 5 vezes campeão do mundo. Né? Então, que o Pelé, eu sempre falo, é de outro planeta. Né? Eu tive a oportunidade de jogar com ele 2 partidas. Né? Então, para mim, é um orgulho grande mesmo. E diversas vezes a gente jogou, né, contra o Santos. Né? Então, eu falo, Lucas, a torcida do Inter, né, eu sempre falo, eu agradeço muito, muito mesmo por aquilo. E a imprensa do Rio Grande do Sul falava e falava e falava, sabia que eu podia fazer mais, eu podia chegar aonde? Até a seleção brasileira. E cheguei. Até hoje, o pessoal sempre, às vezes, eu encontro alguns jogadores da época, Ricardo Rocha, outros jogadores. Se você perguntar para o Dadá vai chegar e vai falar. Se eu fosse para o Inter mais cedo, o Valdomiro cruzando, eu fazia 1000 gols. Né? Então, o Ricardo Rocha, sempre quando a gente se encontra, nos programas que a gente vai em São Paulo, e então ele falava, Valdomiro, como é que tu cruzava aquelas bolas? Eu digo, treinamento. Eu treinava. Jogava na quarta-feira, quinta-feira eu estava lá treinando sozinho. O Gentil hoje, que é o roupeiro do Inter, que está lá até hoje, deixava o fardamento para mim. Deixava uma bola, tudo para mim, camisa, toalha. Quinta-feira à tarde eu estava treinando sozinho. Jogava domingo, às vezes não tinha folga, e eu estava lá treinando sozinho. Eu queria cada vez mais, né, fazer coisas boas para o meu clube. Ver que nós somos bicampeão brasileiro com 3 bolas paradas. Contra o Cruzeiro, né, a falta que até hoje o Piazza cobra de mim, que não foi falta, né, que eu bati na cabeça do Figueiredo, o gol iluminado, e depois 76, né, as 2 faltas que eu cobrei, e saiu os gols, o gol do Dario e o meu gol de falta. Então, você sabe, Lucas, que o futebol mudou muito. Eu penso comigo, hoje os clubes estão aí, estão gastando o que não pode gastar. Então, eu penso que o meu clube, o Internacional, aonde eu tenho adoração e eu brigo, às vezes tem muitas pessoas que cobram de mim, às vezes em casa, o Internacional perde, aí eu fico já pensando, como é que pode, né? E eu não gosto que o meu clube perca. Eu quero é ganhar título. Quem joga no Internacional não pode dizer que joga na pressão. É pressão. Tem que jogar como na pressão, a torcida.
Por causa do quê? É um clube aonde nós somos ganhador de título. Sempre foi assim. Então não adianta jogador falar, eu estou na pressão porque cobro muito título. Não, tem que cobrar. Então ele não pode jogar no Inter. Então ele tem que jogar onde? Num clube onde não pode ser campeão. O Internacional não. O Internacional tem que ser campeão brasileiro. Na nossa época, né, o teu avô, tu já viu falar, na verdade, né? Que nós tinha dois campeonatos para ganhar: Campeonato Brasileiro e Campeonato Gaúcho. Não é verdade? Então, o Campeonato Gaúcho era muito importante para nós. Por quê? Sabe que a rivalidade no Sul é muito grande. Mas a maior rivalidade que tem no mundo, né? E hoje eu sempre digo que eu tenho grandes amigos lá no Grêmio, Anchieta, Iura, até o presidente do Grêmio hoje, o Romildo Bozan, até de vez em quando a gente se cobra alguma festa aí em Porto Alegre, alguma coisa, ele cobra de mim, pô, Valdomiro, tu não fosse lá no nosso estádio ainda. Não, eu não fui, né? Não fui. Mas dentro do campo é uma coisa, fora do campo é outra. Então eu penso sempre, né? Esse clube não pode, o nosso time, o nosso clube, a nossa torcida não pode ficar tanto tempo sem ganhar título. Eu sempre aprendi o quê? Primeiro lugar, nós temos que mandar em casa. Nós temos que fazer o dever de casa. Depois nós temos que mandar aí no Brasil. E aí, na nossa época, a gente não tinha negócio de querer ganhar a Libertadores, não. Nós queríamos ganhar o quê? 8 vezes seguidas. E graças a Deus, a gente chegou lá e deu essa alegria para a nossa torcida de ser o único clube no Rio Grande do Sul que é campeão, né? Ganhamos 8 vezes seguidas. Você vê, né? Eu ganhei 10 títulos de campeonato gaúcho, né? Então, às vezes o pessoal fala, Miro, o que é que tu fazia? Eu digo, não, eu treinava, né, me cuidava e queria ganhar. E a torcida me ajudava. A torcida me ajudava. Né? Teve um gol que eu fiz no Grenal em 1974, eu acho, depois que eu vim da seleção, onde nós ganhamos 6 vezes campeão, e aquele gol, acho que, né, e aqueles mais gols, 2 gols lá no Olímpico que eu fiz no Grenal de 1978, eu falo sempre que foi o Grenal mais importante da minha carreira. Por quê? Porque nós perdemos em 77, aí em 78 nós recuperamos lá no Estádio Olímpico, no Estádio do Grêmio, e eu fiz os 2 gols, né? Então, essa alegria, eu sempre vou falar, né, a alegria de jogar um Grenal. Quem vestir essa camisa, o jogador que entrar em campo, tem que jogar alegre, contente, feliz da vida, que o velhinho lá em cima, Lucas, deu a oportunidade dele vestir essa camisa e jogar nesse clube. Tu tem razão. O Inter falta jogadores como tu, com essa vontade de ganhar pelo Inter, ganhar Grenal principalmente. A gente já vê numa onda de 2, 3 anos que não ganha do Grêmio, né, cara? E é complicado. E sobre todas as tuas passagens e histórias no Inter, que são marcantes pro torcedor e pelo visto pra ti também, qual foi. Tu consegue falar qual foi a tua maior emoção jogando pelo Inter? Olha, a maior emoção jogando pelo Inter, vou dizer assim, foi, né, ser convocado para a seleção brasileira, e esse orgulho eu vou ter sempre, não é verdade, né? E aquele garoto que praticamente era muito vaiado, e 20 anos, sair daqui de Criciúma, um time que não tinha uma expressão como o Inter, né? E chega aí, a cabo de 4 anos, ser titular da seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo. Então, e outro jogo que foi muito importante, eu acho que até hoje, eu vou dizer para você que eu, né, me recordo sempre, não porque eu fiz os 2 gols, né, mas foi o jogo lá no Olímpico, né, que nós fomos para lá, o Caçapava estava machucado, né, e é que nós tínhamos um meio de campo muito bom, né, Falcão, jogou o Caçapava,
o Batista e o Jair, né? Jogava muito já, né? E jogou na frente eu e o falecido Adilson. E então esse jogo foi muito importante, é um jogo que eu vou me lembrar sempre desse Grenal, porque foi um jogo muito importante, não só para mim, mas para a torcida do Inter. O torcedor do Inter, ali dentro do Olímpico, gritou o grito de campeão. Então, isso foi uma alegria muito grande para mim e para nós, né? Que até hoje somos torcedor. Até agora, nasceu uma netinha minha aí e a gente já está fazendo a carteirinha dela de sócio, né? Então, aqui em casa nós temos oito que são sócios. Todos eles, né, são sócios do Esporte Clube Internacional. Essa netinha que nasceu, agora que tiver um tempo, a gente já vai botar ela como sócio do Inter, né? Se Deus quiser, vai ser uma torcedora do Esporte Clube Internacional. Graças a Deus, né? Mais uma torcedora pro Inter nesse momento tão difícil na história que não vem um título, né? E falando em não vem um título, o Inter troca bastante treinador nos últimos anos, né? E tu acabou jogando com o Daltro Menezes, o Rubem Minelli e o Enio Andrade. O que tu acha que tu poderia nos contar sobre esses três treinadores? Olha, para mim foi muito importante a chegada do Dalton Menezes no Internacional. Ele chegou para mim e falou: olha, o meu titular é tu, certo? Quem vai jogar é tu. Agora vai depender de ti. Então eu me preparei, né? Eu digo, pô, vou ganhar uma oportunidade para. E graças a Deus, eu acho que o velhinho lá em cima me ajudou, escutou a voz dele, escutou a minha voz. Até esses tempos eu falei com uma neta do seu Dalton Menezes, né? E até a esposa do seu Dalton está viva ainda, né? Então, para mim, uma alegria muito grande. E ele foi muito importante na minha carreira. E ali eu abracei. E dali, quando ele chegou em diante, pronto, eu nunca mais saí do time, né? Aí com o seu Enandrade, né? Com o seu Rubens Minelli, até hoje, a gente tem uma amizade muito grande. Né? Até agora, o seu Rubens Minelli vai lançar um livro da vida dele, falando do Internacional, até eu já falei alguma coisa pro livro dele, né? E é uma pessoa que a gente tem, todos os jogadores têm um carinho especial, né? E o seu Enio Andrade, né? Um dos maiores treinadores, dois treinadores, que eu sempre falo, esses dois treinadores deveriam treinar, deu uma oportunidade de treinar a seleção brasileira, e nunca deram, porque todos dois foram tricampeão brasileiro, né? E eu acho que o seu Enio Andrade era aquele treinador que deixava a gente à vontade em campo. Até eu me lembro muito do seu Enio Andrade, porque eu vinha em 79, eu vinha de uma recuperação que eu fiz do joelho, né? Que eu operei o joelho, disputei o Campeonato Gaúcho. E no jogo contra o Cruzeiro, lá em Minas, né? Que eu tinha jogado contra um jogo antes, e eu estava com estiramento na perna, e estava o seu Balvê, o seu Enio Andrade, os jogadores, né? E eu fui para Belo Horizonte, e cheguei lá, aí o seu Balvê e o seu Enio Andrade chegaram para mim e falaram: jogando 45 minutos tá bom. Então eu não sei se eu tinha, né, se acreditava em mim, os jogadores também, né? Eu digo, tá, eu 45 acho que eu aguento, né? E um jogo decisivo contra o Cruzeiro lá em 79, que nós não podia nem empatar, né? E eu digo, tá, 45 eu jogo. E graças a Deus, né, o velhinho lá em cima, eu acho que tocou na minha cabeça, e nós demos o jogo 3-2. Eu dei o passe para o Falcão fazer um gol, fiz um gol porque eu não podia bater com o pé direito, aí eu fiz um gol com o pé esquerdo, puxei até a bola com o pé esquerdo, fiz o gol, e nós ganhamos de 3-2. Aí no intervalo entrou o Chico, né, o Chico Espíndola, outro jogador também do Internacional, e no jogo contra o Vasco no Maracanã, aí não jogou o Falcão, porque tinha cartão amarelo, e eu não joguei, porque
Porque o Soenio chegou e falou para nós, se nós perder aqui no Rio de 1-0, lá no Beira-Rio nós recuperamos. Então, né, Valdomiro não joga, Falcão está suspenso, mas nós fomos para o Rio de Janeiro. Nós fomos lá, e quando o Chico entrou em campo, todos nós, mais do que eu, né, eu cheguei e falei, ó, hoje é a tua oportunidade de mostrar realmente que tu pode jogar no Inter. E o Chico Espíndola foi lá e fez os 2 gols e nós ganhamos de 2-1. Aí veio para o Beira-Rio, né, a decisão, aí era muito mais difícil. Aí, quando chegou aí os 30 minutos do segundo tempo, vê que a gente tinha um amor para todos os jogadores. E a gente já tinha combinado com o seu Enio Andrade, quando tivesse 30 minutos, eu gostaria de sair para entrar o Chico, né? Porque ele foi um herói lá no Maracanã. E no lugar do Falcão, lá no Rio, jogou o Valdir Lima, que até deu um passe, não sei se foi para o primeiro ou segundo gol do Chico Espíndola. Então nós tínhamos um amor muito grande, um por outro, né? Nós tínhamos uma amizade muito grande, nós queria era ganhar. Nós não queria saber de quanto que era em dinheiro, quanto que era isso, não. Nós queria vestir aquela camisa e entrar em campo e dizer assim, nós honramos essa camisa. Essa camisa é importante para nós. E às vezes eu vejo, né, muitos jogadores que não estão preocupados. Então, isso aí eu gostaria, né, até de falar aqui, aqueles jogadores do Inter, né, hoje, que estão lá, dizer para eles, né, que eles estão jogando no Internacional. Esse clube tem uma história muito grande. Esse clube é campeão de tudo, né? Campeão do mundo, campeão Libertadores, bicampeão Libertadores. É o único time, né, que é campeão brasileiro invicto. Nenhum time mais vai ganhar esse título. Então eu estou pedindo uma coisa que é muito simples. Gente, se une vocês, junto com a direção, junto com o treinador, e vão dizer assim, ó, a partir de hoje vai mudar a história do Internacional. Nós vamos entrar em campo e a torcida pode ficar sossegada, não interessa se não vai ganhar, mas que honra essa camisa, que chega dentro do campo, né, como diz o gaúcho, que bota o bumbum na grama. Certo? Então, eu estou pedindo isso para esses jogadores, para a direção, os treinadores do Inter, todos, né? Que faça isso. Porque esse time é grande. Esse time merece, essa torcida merece um título. E eu espero que esse ano, tomara que a gente conquiste aquele título que a torcida quer. Qual é o título que a torcida quer? É o de campeão brasileiro. Né? Como fala o meu filho, pai, eu nunca vi o Inter ser campeão brasileiro. Eu digo, pois é. Então, eu estou pedindo os jogadores, e se eu puder ajudar em alguma coisa, o Inter ser campeão brasileiro, conte comigo. E eu tenho certeza que conte com a torcida também. Que a hora que o torcedor do Inter puder ir a campo, eu tenho certeza que essa torcida vai apoiar o clube desde o começo da partida até o final. E vamos acreditar sempre na vitória. É isso aí, o Inter tem que voltar a ganhar, tem que voltar a começar a mandar no Rio Grande do Sul, como tu disse. E o título que está faltando nesses últimos anos é o brasileiro, já ficamos na trave no passado. E aí, tem que e não só a comissão, a direção, acho que os torcedores também tá uma rixa muito grande entre os próprios colorados, né? E agora para encerrar aqui, Valdomiro, o que tu tá achando do Inter nesse momento? Tu acha que vai embalar de vez? Bom, tu sabe que eu sempre falo que o Inter, para mim, ou tá mal ou tá bem, para mim, ou, né, eu vou dizer, essa camisa eu não tiro, né? Eu sempre falo.
né? Que essa camisa é a camisa sagrada, é uma camisa onde eu, né, o que eu puder fazer, graças a Deus, essa torcida do Inter tem um carinho muito especial por mim. Todos os lugares que eu vou, no Rio Grande do Sul, uns anos atrás eu tive uma semana no Mato Grosso, e lá eu vi muitas pessoas que saíram na época daqui do Rio Grande do Sul para lá para o Mato Grosso. Essas pessoas, na verdade, nem conhecem o Beira-Rio e são sócios do Inter. Então, para mim, foi um orgulho muito grande eu poder ficar lá uma semana e trazer de lá, junto com a banda Ataque Colorado, nós trouxemos 170 sócios. Então, graças a Deus, todos os lugares que eu vou, né, o torcedor, até o próprio torcedor, às vezes, né, essas festas de consulado, né, tem algum torcedor que às vezes eu vejo e estão lá escondidos, sabe? E eles chegam para mim e falam: ah, Valdomiro, eu sou gremista, mas eu queria fazer uma foto contigo. Eu digo: claro, não tem problema nenhum, é um prazer muito grande, né? Então a gente sempre, por isso que a minha simplicidade, né, eu sempre falo, né? Sabe que às vezes eu fico triste porque tem jogador que às vezes nunca ganhou nada e às vezes é cheio de coisa, né? Vê a nossa humildade, vê a humildade do Pelé, a humildade que tinha nós, Falcão, Figueroa, né? Vê o Marinho Pérez, tudo jogador de seleção brasileira. Então, gente, vamos ter humildade, porque eu aprendi, né, que a humildade não é sinal de fraqueza. Humildade é sinal de grandeza, né? Então, o dia que um torcedor chegar, pedir um autógrafo, uma senhora, qualquer pessoa, atende bem esse torcedor, porque você está fazendo uma coisa que é importante para o nosso clube. Que às vezes esse torcedor admira você, gosta de você, gosta de ver você dentro do campo, fora do campo. E eu tenho certeza, né, que esses jogadores, que nós todos juntos, que a torcida todos juntos, nós vamos conseguir algumas coisas boas esse ano e o Inter vai crescer. Vai crescer e nós vamos chegar até onde nós queremos, até onde você quer e eu quero, a torcida quer e toda a família colorada quer ser o quê? Campeão. Ter aquele grito: nós somos campeão brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Nós temos 3 campeonatos para disputar. É impossível nós não poder ganhar um, né? Vamos botar na cabeça desses jogadores que nós temos condições. Vocês estão jogando ali no Inter, eles têm condições de ganhar título. Muito bom. Essa foi a participação do Valdomiro aqui no Rede Colorada. Fique de olho. Muito obrigado, Valdomiro. Um abraço para ti, um abraço para o teu avô. E vamos lá, torcida colorada. Vamos lá que coisa boa vão vir por aí, se Deus quiser.